Então, a princípio, a gente pode fazer no dia 26, 27 ou 28, segunda, quarta. Aí vocês depois decidem entre si qual é o melhor dia, qual a melhor hora. Ok, então, alguma pergunta sobre a última aula? Então, deixa eu relembrar, né, o que a gente mostrou. A gente comparou a noção de normalidade para uma variedade com a noção de singularidade, né? Então, deixa eu só relembrar que a gente mostrou que... A gente mostrou o seguinte teorema. Seja X uma variedade. Bom, variedade, como sempre, quer dizer uma variedade quase projetiva normal. Deixa eu relembrar que normal significa que o anel local é integralmente fechado o anel local do ponto em X é integralmente fechado para qualquer X em X. E o que a gente mostrou foi que o conjunto dos pontos singulares de X tem codimensão pelo menos 2. Então, o conjunto X símbolo dos pontos singulares tem codimensão pelo menos 2 em X. E como corolário, a gente viu que a condição de ser normal e não singular, essas condições são equivalentes quando X é uma curva. Então, seja X uma curva. Então, com curva eu quero dizer uma variedade quase projetiva de dimensão 1. Então, a gente vê que X é normal se somente se X é não singular. Ok, então a gente já vê, por esses dois resultados, a importância da condição de normalidade. Então, o que a gente viu no caso afim, então deixa eu relembrar aqui o caso afim. A gente viu que no caso afim, toda variedade admite uma normalização. Então, deixa eu relembrar como que a gente viu isso. A gente começou, então, se você começa com X, uma variedade afim, a gente vai olhar para o seu anel de coordenadas e o seu corpo quociente, que é o corpo de funções de X. Então, o A, a gente viu que X é normal se somente se o anel de coordenadas é integralmente fechado. E caso ele não seja, a gente pode considerar o fecho inteiro já de X no seu corpo quociente. E a gente vê que isso é o anel de coordenadas de alguma variedade. Então, deixa eu escrever isso daqui, deixa eu chamar de atil. O fecho inteiro do anel de coordenadas no seu corpo quociente. Aí um fato de álgebra comutativa que eu já mencionei, que a gente vai usar, é que atil é um A módulo, é um AX módulo finito. Bom, se ele é um AX módulo finito, em particular, ele vai ser
um domínio que é uma K-álgebra finitamente gerada. Ou seja, a gente vê que existe uma variedade afim, que eu vou chamar de X-til, tal que o anel de coordenadas de X-til é isomorfo sobre K ao fecho inteiro de AX. Nenhuma vez que a gente tem isso, né, essa inclusão, essa extensão inteira, induz um morfismo finito e birracional. Deixa eu escrever isso aqui. Então, a extensão inteira a de x contido em A x-til induz um morfismo finito e birracional n de x-til em x. Ele é finito porque essa é uma extensão inteira de anéis, e ele é birracional porque, repara, esses dois anéis têm o mesmo corpo quociente. Né? Então, a gente tem esse morfismo finito e birracional, que é chamado a normalização de X. Então, isso tudo a gente já viu. E o que a gente quer fazer agora é definir esse conceito de normalização no caso mais geral de variedades quase projetivas. Então, essa definição aqui, ela realmente só vale para o caso afim. Então, a gente vai procurar propriedades da normalização no caso afim e vamos usar essas propriedades para definir o conceito no caso geral. Então, deixa eu relembrar o que eu também já mencionei, que é a propriedade universal da normalização. Então, o que a gente tem é o seguinte: se eu tenho uma outra variedade normal e um morfismo dominante, então, deixa eu chamar de F, um morfismo dominante de Y para X, então, aqui a gente tem uma variedade normal, aqui a gente tem a normalização. E o que a propriedade universal diz é que se eu tenho morfismo dominante de uma outra variedade normal para X, ela se fatora pela normalização. Então, a gente vai ter um morfismo aqui fatorando. Então existe um morfismo F-til de Y para X-til, tal que o F é a composição de N com F-til. Então, o que a gente vê dessa propriedade universal a gente encontra uma outra caracterização para a normalidade, então, como consequência, a gente tem o seguinte: se eu tenho Y, uma variedade normal, então, Y, uma variedade normal, e deixa eu chamar de F,
de y para x um morfismo finito e birracional? Então, na verdade, essa é a normalização de x, né? Então, temos um diagrama comutativo. Para normalização dessa forma. Então, isso aqui é basicamente usar a propriedade universal, e o que vocês têm que observar aqui é o seguinte, que foi algo que eu acho que eu já comentei. Então, a gente está supondo que esse morfismo aqui é finito. O que significa isso? Por definição, isso significa que existe uma cobertura por abertos afins de x, tal que a imagem inversa de cada aberto é ainda um aberto afim de y, e a gente tem um morfismo finito entre as variedades afins. Então, essa é a definição. Mas, a partir dessa definição, e eu acho que isso está feito tanto no Shafarevich quanto no Hartshorne, só que mais para frente, uma vez que você pede isso para uma cobertura por aberto de x, isso vale para qualquer cobertura por aberto de x. Em particular, se você começa com um morfismo finito e você supõe que o x é afim, automaticamente o y é afim. E aí, uma vez que você sabe que o y é afim, basta você aplicar a propriedade universal. Então, isso aqui é só... Não quero ficar muito tempo nisso, mas essa é a ideia, né? Então, a observação aqui, então, é só que x afim e f de y para x afim implica que y é afim. Eu não estou dizendo que isso daqui é óbvio. Isso exige realmente um argumento, mas o Shafarevich faz isso e o Hartshorne faz isso, só que no contexto de esquemas mais para frente. Ok, então, mas vamos supor que a gente tem isso daqui, e agora, com essa caracterização de normalidade, a gente vai definir a normalização no contexto geral. Então, a definição é a seguinte. Então, seja x uma variedade quase projetiva, então, uma normalização de x é uma variedade normal x-til juntamente com um morfismo finito e birracional n de x-til para x. Então, a primeira observação é o seguinte, né? A gente já sabe que, no caso afim, a normalização existe, foi essa construção aqui. E olhando para uma cobertura afim, né, e esse fato aqui, o que a gente observa é que uma normalização também vai satisfazer essa propriedade universal. Deixa eu chamar isso aqui de estrela. Então, se existir a normalização satisfaz
aquela propriedade universal. E, em particular, caso ela exista, ela é única menos isomorfismo. E o teorema importante aqui é que, de fato, a normalização sempre existe. Então, a gente já viu que se, no caso afim, a normalização existe e é uma variedade afim, aí, um teorema importante diz o seguinte, seja X uma variedade quase projetiva, então a normalização de X existe. E, portanto, é única pela última observação. Então, deixa eu chamar X' a normalização de X. Existe. E, além do mais, se o X for uma variedade projetiva, a normalização também é projetiva. Então, se X é projetivo, então X' também é projetivo. Ok, então a gente não vai mostrar esse teorema no caso geral. Eu vou apontar qual é a estratégia e a gente vai mostrar só para o caso de curvas, né? Então, vamos mostrar apenas o caso especial de curvas. Ok, então qual é... Deixa eu começar dando uma ideia de qual seria a demonstração no caso geral. Então, prova. Bom, primeira coisa, a gente sabe que a normalização existe no caso afim, então a gente vai tentar reduzir, a gente vai tentar se basear nesse caso. Então, vamos começar escrevendo X como uma união de abertos afins. A gente pode sempre tomar uma cobertura finita, né, que isso aqui é um espaço, X é um espaço nederiano, então deixa eu escrever isso dessa forma. O I aberto afim. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que cada aberto desse admite uma normalização. Então, deixa eu chamar de FI de U e til para UI a normalização. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente tem a normalização de cada um desses abertos, né? Então, o que a gente quer fazer é colar essas normalizações, né, ao longo das interseções. Então, observa que quando eu olho para UI interseção o J, eu posso olhar para a imagem inversa desse aberto por FI e por FJ, né? Então, aqui eu vou ter FI menos 1 de UI interseção J.
e FJ a menos 1 de U interseção J. E observa o seguinte, que como isso daqui era normalização, isso é um morfismo finito e birracional, bom, essa variedade ainda é normal, porque é um aberto de uma variedade normal, e esse morfismo ainda é finito e birracional. Conclusão, o que a gente tem aqui são dois morfismos finitos e birracionais de variedades normais, então a gente tem aqui um isomorfismo entre esses abertos. Então a ideia é justamente colar. Então a ideia é colar as variedades U e til ao longo das interseções, ao longo dos abertos F menos 1 U interseção J, que é isomorfo ao aberto FJ de UI interseção UJ. Então, eu coloquei aqui entre aspas colar, né, porque isso aqui não está definido de maneira precisa, não, pelo menos não por enquanto. Então, o que a gente quer dizer com colar? Então, no caso geral, como se faz isso? No caso, isso aqui, na verdade, é feito de maneira bastante simples se você estiver trabalhando no contexto de esquemas, né? Então, os esquemas são generalizações de variedades quase projetivas e nessa categoria de esquemas é muito natural e fácil você fazer esse tipo de colagem. No nosso caso, então isso vocês vão ver, quem for fazer Geometria Algébrica 2 vai ver isso no curso de Geometria Algébrica 2, ou quem for estudar esquemas. Mas no nosso caso, então no caso de curvas, a gente vai fazer essa colagem de forma bastante concreta. Então, o que vai permitir a gente fazer isso é que a gente, no caso de curvas, a gente tem propriedades muito especiais, por exemplo. Então, o que a gente vai usar para poder fazer isso? Então, a gente vai usar a seguinte propriedade. De curvas. Então, se eu tenho... Deixa eu chamar essa... Deixa eu dar um nome a essa propriedade. Acho que eu não vou precisar chamar de estrela. Bom, primeira coisa, para curvas, C normal é equivalente a C não singular. E quando eu tenho uma curva não singular, que é equivalente a normal, que foi o corolário que eu mencionei no início da aula. Então, se x é uma curva não singular e eu tenho uma aplicação racional para algum espaço projetivo, então, φ está definido em todo ponto, né? Ou seja, φ é um morfismo. Então, isso vai permitir que a gente faça o seguinte, que a gente mergulhe cada U e til em um espaço projetivo, eles vão todos ser mergulhados no mesmo espaço projetivo, de forma que as suas imagens vão coincidir nessas interseções, né? Então, e para isso a gente vai usar esse fato aqui. Ok, então vamos ver como é que a gente faz isso. Ok, então o que a gente tem? A gente tem aqui o I.
a gente tem a normalização. E o que a gente vai fazer, essa normalização é uma variedade afim. Então, a gente vai tomar o fecho dela num espaço projetivo. Então, deixa eu chamar isso dessa forma aqui. Vou tomar um fecho disso daqui em algum espaço projetivo PNI. Então, a gente tem... A gente vê isso aqui como um aberto no fecho projetivo. Isso aqui eu chamo de FI. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o seguinte morfismo. Deixa eu ver como é que é. Como é que a gente descreve isso? Então, a primeira observação é o seguinte, a gente tem... Deixa eu fixar agora, vamos tentar entender essas interseções aqui. O que acontece quando eu olho para o J e o I? São birracionais, certo? São abertos de uma mesma variedade. Então, aqui a gente tem um morfismo, uma aplicação birracional que vai... naturalmente se estender a normalização de cada uma delas, que é uma aplicação birracional. E o morfismo birracional, e isso daqui a gente inclui, né, a gente está contido no seu fecho, que está contido dentro do espaço projetivo PN. Então, agora a gente faz o seguinte, a gente considera essa aplicação racional composta, que eu vou chamar de Φ, J, Então, isso daqui é uma aplicação racional dessa curva em PN1, PNI. E agora a gente utiliza essa propriedade de curvas não singulares para concluir que, na verdade, aquilo é um morfismo. Né? Então, por essa propriedade, que a gente tem aqui Φ, JI, de UJ til. Na verdade, não precisa ser injetora, né? Para PNI, é um morfismo, é um birracional sobre a imagem, né? Um morfismo. Então, eu consigo colocar qualquer UI til em qualquer um dos PN, qualquer UJ til em qualquer um dos PNIs. Então, o que a gente vai fazer é olhar para a imagem de todos eles. Né? Então, deixa eu definir. X til. Na verdade, primeiro deixa eu primeiro definir para cada um desses J's. Né? Então, para cada J, a gente define o morfismo ΦJ, que vai de UJ til no produto dos espaços projetivos. PN1 até PN. E ele vai ser dado coordenada a coordenada por ΦJ1 até Φj. Então, novamente, isso daqui vai ser um morfismo. E agora sim, a gente define X til como sendo a união de igual a 1 até M da imagem desses morfismos. ΦJ de UJ til, que está contido nesse espaço multiprojetivo.
E o que a gente vai observar agora é o seguinte, que esse x-til, na verdade, é a normalização de x. Então, vamos ver. Da maneira como a gente definiu, parece que ele é uma união de várias variedades. O que a gente vai ver é que, na verdade, elas, nessa imagem, esses UIJs eles vão se colar para formar uma variedade normal. E a gente vai construir um morfismo finito e birracional para x. Então, vamos ver que x-til é a normalização de x. Bom, então, o primeiro passo, vamos ver que isso, de fato, é uma variedade quase projetiva. Então, o primeiro passo é verificar que x-til é quase projetivo. E o que a gente vai fazer para ver isso é o seguinte, a gente vai observar que dentro de cada um, a gente pode olhar para a interseção. Então, deixa eu somar. A interseção de todos aqueles abertos afins que cobrem o x. Então, isso daqui é um aberto de x. Aberto não vazio. E observa que, primeira coisa, vamos observar o que acontece quando a gente olha, foi exatamente o que eu falei aí, quando eu olho, por exemplo, para a imagem inversa de U, em qualquer uma daquelas normalizações dos UIs. Então, aqui para U, eu posso fazer o mesmo para um J. Então, isso daqui está contido em U-til. Isso daqui está contido em UJ-til. Então, o que a gente tem aqui? Novamente, essa variedade aqui é uma variedade normal e esse morfismo ele vai ser um morfismo finito e birracional. Ou seja, a normalização de U existe e pode ser identificada com qualquer um desses abertos aqui. E com isso a gente vai ver que quando você restringe o φJ, deixa eu chamar isso daqui, por U-til, a normalização de U, e o vemos como abertos, como aberto em qualquer um desses U-til. Então, quando você faz isso, né, você vê o U-til como um aberto aqui dentro, você pode ver que a imagem, quem é a imagem dele aqui, e você repara que, por definição, a imagem é sempre a mesma. Né? Então, definição, a gente observa que a restrição de φ a esse aberto, o til, agora visto como um aberto de UI, coincide com a restrição de φJ nesse aberto. E, portanto, o que a gente vê quando a gente olha para a imagem desses UIs aqui dentro, né, eles vão todos coincidir. Né? Então, deixa eu escrever isso aqui.
eu escrever... Deixa eu definir como todas essas restrições são as mesmas, eu vou chamar isso daqui de φ. Então, φ de útil naquele espaço projetivo. Então, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem que φ de U está contido em x-til, mas mais ainda, né, isso daqui vai ser um aberto aqui em x-til, porque o complementar é um número finito de pontos. Né? O complementar de útil, complementar de útil em cada uitil é um número finito de pontos, então seu complementar em x-til também. Né? Então, o que a gente vê é que ele vai estar, o x-til, na verdade, vai estar contido, então, no fecho projetivo aqui dentro do espaço N1, N. Oi. São iguais? Talvez, na verdade, o que eu deveria fazer é o seguinte, definir... O que a gente está usando, talvez eu não tenha escrito isso de maneira muito precisa, quando eu digo que a gente vê como um aberto em I, eu... Um fixo para todos? Ou depende do geodesta? Na verdade, o que eu estou dizendo é que eu estou olhando... talvez isso não seja a maneira melhor de escrever. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu identifiquei que a normalização existe. Tem esse que é chamada de útil. E esse útil, ele vai ser identificado com esse conjunto aqui em cada útil. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, via essa identificação aqui, ela é fixa. Fixada essa identificação aqui, o que eu tenho é isso daqui. Talvez o que eu devesse escrever é que φi restrito a esse aberto aqui é exatamente o φj restrito à imagem dele aqui dentro. E uma vez que você tem isso, então deixa eu escrever isso daqui. Então, o que eu quero dizer com isso daqui é o seguinte. Talvez isso aqui seja a forma mais precisa de dizer isso daqui. É que se eu chamar essa identificação de φ, de psi e j, o que a gente tem é o seguinte, φi restrita a esse conjunto aqui, que eu estou chamando de útil, vai ser igual a você compor, então, φ e j com o φj restrito a esse aberto. Então, o que eu tenho formalmente é isso que eu deveria dizer. A gente tem essas equivalências aqui. Agora, com isso, é fácil ver que a imagem de cada um desses abertos coincide nesse espaço projetivo aqui. Então, eu estou chamando essa imagem de φ. Né? Então, isso daqui é igual a φi fi menos 1 de U para todo U. E eu estou denotando, então, talvez, por definição, isso que eu estou chamando de φ. Então, com isso, a gente vê que o x-til tem que estar contido aqui dentro e ele, na verdade, é um aberto, porque o complementar aqui vai ter um número finito de pontos que não estão em x-til. Então, como φ útil barra menos x-til é finito, e é finito porque o complementar desse daqui é finito,
projetil é um aberto em fio fecho projetivo e, portanto, é uma variedade quase projetiva. Então, com isso, a gente primeiro mostra que é uma variedade quase projetiva. Agora, vamos ver que ela é normal e admite um morfismo finito e birracional para X. Então, vamos ver que X é normal. E admite um morfismo finito e birracional N para X. Ok, então qual é a ideia aqui? A gente definiu o X-til como sendo a união da imagem dos fijotas, e o que a gente vai ter que ver é o seguinte, é que cada um desses φs é, na verdade, um isomorfismo dessa curva não singular sobre a sua imagem. Né? Então, temos que ver... então, vamos ver a afirmação. É que, nessa verdade, essa daqui é uma cobertura por abertos, e esses abertos aqui são isomorfos ao Zuitil. Então, φ, para todo I, o que a gente tem que mostrar é que φ Zuitil sobre a sua imagem deixa eu ver aqui em X-til, que esse morfismo aqui é um isomorfismo. Portanto, o que a gente tem é que isso daqui vai ser a união de abertos normais e, portanto, vai ser normal. Então, vamos lembrar o que é isso daqui? Isso daqui era definida por φ I1 até φ IM. Deixa eu relembrar quem era cada φ e J. O φ J era obtido da seguinte forma. Eu tenho um I, uma aplicação birracional por IJ, são abertos densos da mesma variedade, e esse daqui tinha uma inclusão aqui no espaço projetivo. Então, em particular, repara que o φ e I é simplesmente a identidade de Zuitil e Uitil, contido no seu espaço projetivo. Ou seja, o que isso está mostrando é que, nessa imagem aqui, a gente consegue definir a inversa, simplesmente que vai ser a identidade nessa coordenada. Né? Então, isso aqui vai pegar um ponto com coordenadas
x1, xj, deixa eu relembrar que isso aqui está contido em N1, Nn. Vai pegar um ponto com essas coordenadas e vai levar em x. Então, de fato, o que a gente tem é um isomorfismo. Então, essa daqui é a inversa de φ nesse aberto aqui. Então, a gente tem que a gente tenha uma cobertura por abertos afins normais. Então, cada um desses aqui é isomorfo ao etil. E, portanto, essa união aqui, que é o x-til é normal. Além disso, né, o que a gente está vendo aqui é que em cada um desses abertos a gente consegue construir um morfismo para x, né? Então a gente tem φ e o etil. A gente acabou de ver que isso daqui é isomorfo a u etil. Aqui a gente tem um morfismo de normalização, que eu chamei de FI, para cada UI. E isso daqui era visto um aberto em x. E, portanto, a gente pode definir essa composição aqui, que eu vou chamar de NI. Então, a gente definiu um morfismo NI em cada um desses abertos e a gente observa que, como a gente viu antes, que esses NIs, eles coincidem na interseção. Então, a gente já viu que NI e NJ coincidem no aberto util, que é um aberto denso da interseção e, portanto, coincidem na interseção. E logo definem um morfismo finito e birracional N de x para x. Então, com isso, a gente vê que x que essa daqui é a normalização. Então, o que a gente fez foi fazer essa colagem concretamente dentro de um espaço projetivo. E agora, falta mostrar a segunda parte do teorema, que diz que se a curva x é projetiva, então essa normalização que a gente construiu também é projetiva. E vamos ver como que a gente mostra isso?
mostrar que, nesse caso, x-til também é projetivo. Na verdade, a gente, da maneira como a gente fez, a gente já construiu o x dentro de um espaço projetivo. Vamos tomar o fecho dele aqui dentro. E o que a gente tem que mostrar é que todo ponto aqui, na verdade, já está em x-til. Então, seja P um ponto do fecho projetivo, o que a gente tem que fazer é mostrar que esse ponto P, na verdade, já está em x-til. Ok, então vamos supor que a gente ainda não sabe isso. Então, de qualquer forma, esse aqui é um ponto. Como ele possivelmente está na aderência, ele talvez não seja um ponto normal da variedade, não seja um ponto não singular. Né? Mas a gente sabe, então vamos tomar uma variedade, uma vizinhança afim de P, deixa eu chamar de V, uma vizinhança afim de P nesse fecho projetivo. E no caso afim, a gente sabe que existe uma normalização, né? V-til para ver a normalização. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Ok, então, então a gente tem aqui a nossa variedade x projetiva. A gente tem a normalização x-til. Aqui a gente pode olhar para... A gente tem uma inclusão no seu fecho projetivo. Nesse fecho projetivo, a gente tem uma outra inclusão, que foi essa outra vizinhança V que a gente tomou. Então, tudo que eu estou desenhando aqui, todas essas setas representam morfismos birracionais. E aqui a gente tem morfismo de normalização para V-til. Certo? Ok, agora essas aplicações todas são birracionais. Então, em particular, eu posso compor essas aplicações birracionais e construir essa aplicação birracional G. Então, existe G de V-til para X, aplicação birracional. Ok, agora a gente vai usar o fato de que X é projetiva. Como X é projetiva, na verdade, esse G é um morfismo de V-til em X. Então, como X é projetiva, a gente já viu que nesse caso, e essa variedade V-til é normal e, portanto, não singular, então a gente tem que G é um morfismo. Bom, agora, se V é um morfismo, olha só o que a gente tem. A gente tem um morfismo dominante de uma variedade normal para X. O que a propriedade universal nos diz? Nos diz que a gente tem um morfismo daqui para cá, que faz o diagrama como está. Então, pela propriedade universal da normalização,
existe um morfismo H de V-til para X-til, fazendo o diagrama como está. E agora repara, quando a gente olha agora para essas duas composições aqui, o ponto P, ele está na imagem dessa composição aqui por construção e, portanto, tem que estar na imagem dessa função aqui, né? Mas isso diz para a gente que o P, na verdade, já estava dentro de X-til. Logo, P pertence a X-til. Com isso, a gente mostra o teorema e deixa eu enunciar um corolário imediato desse teorema para o caso de curvas, né? Toda curva é birracionalmente equivalente a uma curva não singular projetiva. Então, essa curva é chamada, toda curva x, é birracionalmente equivalente a uma curva projetiva não singular, que a gente, em geral, chama modelo projetivo não singular de x. Então, se eu estou querendo estudar variedades a menos de equivalência birracional, eu posso me ater a essas variedades projetivas e não singulares que em geral, são mais fáceis de se trabalhar, né? Quando você tem variedades não singulares, é fácil acreditar que elas são mais fáceis de trabalhar do que as variedades singulares. E a projetividade é uma condição importante, que ela realmente corresponde à compacidade, né? Então, esse teorema, esse corolário, então, algumas observações que eu queria fazer. Ele vale em qualquer dimensão em característica zero, né? Então, observação em característica zero. Corolário vale em qualquer dimensão, ou seja, para qualquer variedade quase projetiva, a gente consegue encontrar uma outra variedade projetiva e não singular, birracional a ela. Em característica positiva, não se sabe. Só que observa que no caso geral é mais complicado do que apenas tomar a normalização. A gente viu que existem variedades, a normalização sempre existe, mas existem variedades normais que não são não singulares, né? Então, a abordagem de dimensão mais alta, ela é diferente. Na verdade, deixa eu só fazer uma observação. Existem várias maneiras, eu escolhi essa maneira de demonstrar aquele corolário. Ele é o resultado final, o resultado principal da seção 6 do capítulo 1 do Hartshorne, mas o Hartshorne toma um outro caminho completamente diferente. Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre essas diferentes estratégias, mas o resultado principal
da seção 6 é esse corolário aí. Então, a gente já mostrou de uma maneira diferente. Então, observação, deixa eu falar de 3 abordagens para o corolário. Bom, então a primeira abordagem foi essa que a gente tomou. A gente toma X, dado X, a gente toma o seu fecho num espaço projetivo e tomamos a normalização desse fecho, que vai ser uma variedade, então, não singular e quase projetiva. Ok, uma outra abordagem, talvez até mais geométrica, é o seguinte. Primeiro você fecha a sua curva num espaço projetivo qualquer. E agora você faz o seguinte, se essa curva aqui, que já é projetiva, for singular, você começa a explodir sucessivamente os pontos singulares. Explodimos, tomamos os blow-ups sucessivamente os pontos singulares de x barra. Bom, a gente pode explodir e ainda ter, sim, pontos singulares. Então, qual é a questão dessa abordagem aqui? É preciso mostrar que quando você vai explodindo os pontos singulares, em algum momento a sua curva deixa de ser singular. Então, como que se faz isso em geral em geometria algébrica? É muito comum você descreve um certo processo que vai estar, em geral, melhorando, por exemplo, as singularidades da sua variedade ou simplificando a sua variedade de alguma forma, e você gostaria de chegar numa variedade mais simples possível, então você tem que mostrar que esse processo para. Então, como que a gente mostra que se a gente continuar explodindo os pontos singulares, em algum momento a gente chega numa variedade não singular? Então, uma maneira de fazer isso bastante comum em geometria algébrica é você definir certos invariantes numéricos, um inteiro positivo associado a essa curva aqui, e mostrar, por exemplo, que esse inteiro positivo ele cai cada vez que você faz o blow-up. Então, essa é uma estratégia que funciona. Então, é possível definir o que a gente chama do gênero aritmético de uma curva. Então, definir um invariante o gênero aritmético de x barra, que é um inteiro. Então, a gente em geral denota dessa forma aqui. Isso daqui vai ser um inteiro não negativo. E mostrar que em cada explosão, em cada blow-up, o gênero aritmético cai. Em cada explosão de um ponto singular, e mostrar que a cada explosão de um ponto singular, o gênero aritmético cai. E com isso, então, você mostra que depois de um número finito de blow-ups, você chega a uma curva não singular. E é claro que o blow-up
preserva a projetividade. Então, isso é uma segunda abordagem. E a terceira abordagem é a abordagem que o Hartshorne segue na seção 6, que é uma abordagem via o que ele chama de curvas não singulares abstratas. Corpos de funções e valuações. Então, eu não vou cobrir essa parte, né, porque o resultado principal a gente obteve de uma outra forma, mas deixa eu só falar um pouco do que se trata isso daqui. Né? Então, o que é uma curva não singular abstrata, né? Qual é a relação com corpos de funções e valuações. Então, a ideia é o seguinte, vamos supor que a gente comece com x, uma curva não singular. E vamos tomar o anel local de um ponto. Então, a gente toma x de um ponto e OXX, né, o seu anel local, que é um anel local regular por hipótese. Então, aqui a gente pode usar o seguinte fato de álgebra comutativa. Se eu tenho A, um anel local de dimensão 1, que é o caso, né, no caso de curvas, então as seguintes condições são equivalentes. Talvez aqui eu queira um anel local mederiano. Então, a gente vai ter que as seguintes condições são equivalentes. A é regular. A é integralmente fechado. Isso a gente já sabia. Para curvas, ser normal é equivalente a ser não singular. Mas agora, no caso de... A gente tem outras... A é um anel de valuação discreta. E 4, o ideal maximal de A é um ideal principal gerado por T, por um elemento T. Todo mundo sabe o que é isso daqui ou não? Um anel de valuação discreta? Bom, então eu não vou definir o que é, mas deixa eu dizer como que a gente constrói a valuação a partir do anel. Né? Então, dado um anel com essas propriedades, a valuação associada a é o seguinte, vai ser... Então, isso aqui vai ser uma função do corpo quociente de A para os inteiros, que vai fazer o seguinte. A gente sabe que qualquer elemento do corpo quociente de A pode ser escrito como A sobre B, B diferente de zero. Bom, e agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho que ideal maximal é gerado por T. Então, cada um desses elementos pode ser escrito como A
vezes t elevado a n1, b vezes t elevado a n2, onde esses A e Bs não estão no anel maximal, ou seja, são invertíveis. Então, se eu cortar aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu escrever cada elemento aqui da forma A vezes T elevado a M, onde A é um elemento invertível. E M, então aqui o que a gente tem aqui, A. É invertível. E M é um inteiro. E o que essa avaliação faz é exatamente ver a ordem do polo, ou do zero, né, em T, ou seja, vai pegar esse inteiro aqui. E observa que quando a gente faz isso, a gente consegue recuperar também. Então, a avaliação é basicamente uma função do corpo quociente, ou de um corpo, né, no nosso caso, do corpo de funções para Z, que satisfaz certas propriedades. E, a partir da avaliação, a gente consegue recuperar o anel A como sendo o conjunto de todos os elementos do corpo quociente que tem valuação maior ou igual a zero. Então, por isso que é chamado de um anel de valuação discreta. E o que se mostra... Isso quer dizer que é um domínio, uma hipótese de um domínio, né? Sim, domínio... Domínio local nederiano, certo. Eu estou querendo aplicar, em geral, eu vou aplicar isso daqui para o anel local dos pontos. Então, a ideia é o seguinte, que a cada, então, que a gente faz, é que nesse caso aqui, a gente tem esse anel local, que é regular, né, e, portanto, ele é um anel de valuação discreta que está associado a alguma valuação. E o que o Hartrott mostra na seção 6 é que os pontos do modelo projetivo não singular de uma curva vão corresponder às valuações no corpo de funções. Então, mostra-se que se x tio é o modelo projetivo não singular de x, então existe uma bijeção entre os pontos desse modelo não singular e as valuações discretas do corpo de funções de x. Então, quer dizer, claro, o Hartrott, ele quer construir esse modelo não singular, então ele começa definindo esse conjunto das valuações discretas e aí ele coloca uma topologia nesse conjunto e mostra que com essa topologia isso vai ser isomorfo a uma variedade projetiva não singular, de forma que o x pode ser visto de maneira natural como um aberto de x. Que esse daqui, basicamente, vai ser a normalização do fecho de x. Enfim, isso daqui vocês podem ver no Hartrott. Não vou me aprofundar isso aqui, que a gente precisaria de um pouco mais, talvez, de álgebra comutativa. E o resultado principal a gente já tem via normalização. Então, com isso, eu vou considerar que a gente já viu o material do capítulo 1, sessões de 1 a 6 do Hartrott. A única coisa que faltou falar aqui foi sobre completamento de anéis locais, mas isso vocês podem ler na seção 5, no finalzinho da seção 5 do Hartrott. Deixo então para vocês lerem. E o que a gente vai fazer agora no finalzinho do curso
Eu vou rapidamente apresentar o material da seção 7 do Hartshorne, né, para a gente finalizar aí. O que eu acho que eu vou fazer é que tem muitos resultados que são... cuja demonstração não é muito iluminadora, então eu vou deixar boa parte do material para vocês lerem e vou tentar me concentrar na parte mais conceitual. Então, alguma pergunta? Não vamos falar de divisores. A gente já falou um pouco de divisores. Não vamos falar de Riemann Roch. Oi? Não vamos falar de Riemann Roch. Não, Riemann Roch não. Isso aí você pode ver isso ou num curso de curvas algébricas, né, ou então num curso de corpos de funções, ou em geometria algébrica 2, certamente. Mas nesse curso a gente não vai falar de Riemann Roch. Então, eu queria que vocês agora discutissem aí um horário que seja possível.